Então se prepare. Mas eu quero ministrar algo para os irmãos, por quê? Porque está chegando o nosso encontro, e também eu estava relembrando, estava preparando e lembrando da multiplicação lá da célula dos irmãos, algumas coisas que eu ouvi também na imersão lá de pastores, de obreiros, e eu creio que, e é engraçado que tem a ver também com um ano, que você sabe que todo ano nós temos uma palavra sobre nós, e Deus já estava colocando uma ênfase no meu coração que tem a ver com isso. Por exemplo, esse ano nós estamos no ano da restituição, Aleluia. Então nós vamos ser restituídos. Mas já foi dito que no ano que vem vai ser o ano da multiplicação. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, o ano da multiplicação, irmão. Você vai multiplicar tudo, olha que bênção. E Deus já estava falando comigo, o Espírito Santo, a respeito do quê? A respeito de nós, mas com outra ênfase, mas que tem a ver com isso, que é a respeito de frutificação, que foi o que eu falei lá na multiplicação dos irmãos, Ou seja, eu creio que chegou um tempo de nós, como jovens, como adolescentes, seja qual for a sua idade, nós frutificarmos em tudo. Vai ser uma frutificação em tudo. Às vezes você acha que, quando eu falo frutificação, é uma frutificação só aqui dentro, Você pensa que é só ganhar vidas, e isso faz parte, porque Deus determinou, a gente fez o jejum de 40 horas, que seja assim na sua vida, que você frutifique com filhos espirituais. Você já sabe que esse é o centro do coração de Deus. Mas presta atenção, eu creio que nós vamos frutificar em tudo. Assim como José, tudo que você fizer vai prosperar. Olha que bênção. Seu trabalho vai prosperar. Você vai decidir empreender, vai prosperar, vai crescer, vai frutificar tudo. Por quê? Porque eu creio que Deus tem essa frutificação para nós. E aí eu fui pesquisar na Bíblia, e frutificação, essa palavra não existe, frutificação. Mas tem uma palavra na Bíblia que se chama fecundidade. Eu estava dando aula para os irmãos do CTL aí, e estava falando a respeito da visão das células, E falar de visão de células, irmãos, é falar do propósito de Deus. Falar do propósito de Deus é voltar ao que Deus dá ênfase. E o que Deus dá ênfase? Filhos espirituais. A gente vê isso, Deus, desde o princípio, querendo filhos espirituais. E é engraçado que a mesma palavra que Deus libera para Adão, para Noé e para Abraão, é a mesma palavra. Qual é a palavra? Abre sua Bíblia em Gênesis 1. Não faz parte da minha palavra, mas só para você entender, Gênesis 1, 26. Deixa eu abrir também aqui, que essa referência não... Isso. Também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a semelhança. Então isso aqui é a palavra para Adão. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Espera aí. Eu acho que é o 23, na verdade. Não é não. 28. Depois do... Aí o 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, aleluia. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos. Fala para o seu irmão, seja fecundo. É a mesma coisa que você ter filhos, que você gerar frutos. Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres que rastejam pela terra. Então presta atenção, isso aqui você vai ver que Deus falou para Abraão, Deus falou para Noé e Deus falou para Adão. Por quê? Porque é o centro, irmãos, é o quê? Nós frutificarmos, sermos fecundos. E o que é fecundidade? É capacidade de você gerar, ou aquele que gera muito. Então alguém fecundo, você conhece alguém fecundo naturalmente? Alguém que tem muitos filhos, por exemplo, é alguém fecundo. Samuel. A Tati, minha prima, tem 50 filhos, aleluia. Por quê? Fecundidade, irmãos. Então quando você é alguém fecundo, e eu estou falando disso espiritualmente, obviamente, você vai ser esse que gera muitos filhos, muitos frutos. Então eu creio nisso, que o Senhor tem isso para nós. Tudo que você fizer vai frutificar, vai fecundar. Então, se você está pensando em algo, nesses dias, Deus está te dando alguma ênfase, está colocando algo no seu coração, não pense que isso é algo da sua mente, Guarda no seu coração, porque eu creio que no tempo certo, você vai tirar isso dos planos, e isso vai crescer, vai se tornar fecundo. Mas aleluia, coloca o meu tema lá antes que eu esqueça. Eu quero falar com os irmãos a respeito justamente disso. Fala para o seu irmão do lado, falta de frutos. Fala para ele, nunca mais. Toda vez que tem uma arte assim, que tem uma ênfase,
É uma ênfase isso aqui, está vendo? Tem uma cor diferente atrás. É para dar ênfase, né? É gatilho para o cara olhar e gravar. Então você fala para ele mais forte, amém? Então fala para ele, ó, falta de frutos. Aí você fala, nunca mais. Então, você vai frutificar. Para isso, irmãos, eu quero usar uma analogia, uma alegoria, uma comparação entre duas coisas. Entre Jericó, fala comigo, Jericó, e a sua vida. Então, só para você entender, o que é Jericó? Jericó foi uma cidade que foi conquistada pelo povo de Deus, sobre o comando de Josué. Só que Jericó, ela foi a primeira cidade que eles encontraram como inimigo rumo a Canaã. Então, eles saíram, foram libertos, etc. Moisés morreu, Josué assumiu. O primeiro inimigo que eles encontraram, quem que foi? Jericó. E aí os irmãos sabem, né? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Aí você sabe a música, você canta, você pula, aleluia. Aí destruíram a cidade, aleluia. Desbarataram a cidade, os muros caíram, era uma cidade muito fortificada, né? Os muros caíram de forma espiritual, os irmãos sabem, né? Dá as voltas, toca a trombeta, Jericó foi derrotada. Aleluia. Mas depois que Jericó ela foi derrotada, ela foi reconstruída. Só que tinha algo em específico na vida, nessa cidade de Jericó, que tem a ver com a minha e a sua vida. Que é justamente, nós vamos ver como que nós aplicamos isso aqui, ó, que é o tema. Como que nunca mais eu vou deixar de frutificar? Como? A gente vai ver esse paralelo junto com Jericó. Porque depois de anos, que a cidade, de 300 anos a gente vai ler aqui, que a cidade foi reconstruída, ainda tinha 2 problemas na cidade. Qual problema? Um dos problemas era que as fontes de águas de Jericó, elas eram más. Então uma cidade onde a fonte de água, ela é uma fonte ruim, ela não tem frutificação. Você vai entender isso aqui. E outra coisa, a terra também era estéril. Então uma terra estéril, né? Você joga, você planta algo e aquele negócio não cresce, não frutifica. Mas graças a Deus você está numa terra frutífera, diga aleluia. Eu creio que nós já passamos da terra estéril, né? Época de Barreira Grande, meu Deus do céu. Época de Sapopemba, meu Deus do céu. A gente plantava, irmão, e parecia que o solo engolia a semente e não devolvia. Mas hoje você já chegou numa terra boa, em nome de Jesus. Para você que está anotando, 2 Reis, pega a sua Bíblia aí também, 2,17. Cadê os homens de verdade aí? Que é isso aí? É gorila? Cadê os homens de verdade? Por que eu estou falando disso? Falamos da Bíblia, lembra? Não vem com a Biblinha. Ai, a Bíblia que dobra assim. Tem alguém com Bíblia de papel aí? Deixa eu ver essa estampa aí. Então não levanta não, rapaz. Aleluia. 2 Reis 2,17, que é o que vai dar base aqui para vocês entenderem. Lembra, irmãos? Vou falar de Jericó, mas na verdade estamos falando de você. E lembra, Jericó foi reconstruída, mas ela tinha 2 problemas. Basicamente ela não frutificava. Por quê? Porque as águas eram más e a terra era estéril. Vamos lá. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai, e enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó, e ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Os homens da cidade disseram a Eliseus: eis que é bem situada essa cidade. Então, presta atenção, primeira coisa aqui, a cidade, ela é bem situada, então ela estava num local bom, geograficamente. Como vê o meu senhor, porém as águas são más. Olha aqui, aí é um problema. A cidade é até boa, está num lugar show, geograficamente, mas as águas dela são ruins. E a terra é estéril. Verso 20. Ele disse: trazei-me aqui um prato novo e põe nele sal. Então tudo isso aqui, já eu vou te explicar. E trouxeram para ele. Verso 21. Então saiu ele ao manancial das águas, ou seja, onde as águas nasciam, né, a nascente de água, e deitou o sal nela. E disse: assim diz o Senhor:
tornei saudáveis estas águas, diga aleluia. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Então presta atenção, a cidade aqui, ela tinha um problema. Qual o problema? Falta de fruto. E aí o profeta Eliseu, ele resolveu aqui a parada. E é sobre isso que a gente vai discorrer e vamos ver. Mas a primeira coisa aqui que eu quero falar, irmãos, é o quê? Pode tirar o texto. É que Jericó, primeiro, ela era estéril, porque ela estava debaixo de uma maldição. Então presta atenção, o primeiro ponto que a gente precisa entender de uma pessoa, de alguém, de algo que não frutifica, é a maldição. Mas aí você pode olhar, Daniel, mas como assim maldição? Não tem mais maldição para nós. Exatamente. Mas eu preciso te falar a respeito de Jericó. Por quê? Porque você precisa entender que você está muito além de Jericó. Porque Jericó, ela estava debaixo de maldição. Mas hoje nós não temos mais maldição. Fala para o seu irmão, a maldição da sua vida foi removida. Então, se a maldição foi removida, a esterilidade também foi removida. Olha o que diz em Josué 6:26. Por quê? Porque Josué havia amaldiçoado essa cidade há 300 anos atrás dessa passagem aqui. Um tempo que eles ainda não tinham conquistado Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e às custas dos mais novos, as portas. Então, o que ele está falando aqui? Estou amaldiçoando essa cidade. O profeta se levantou, Josué se levantou e amaldiçoou a cidade. E aqui ele fala do primogênito, ou seja, cadê? Com a perda do seu primogênito. Então, vai ter morte envolvida, e vai ter escravidão, à custa do mais novo. Então, aqui Josué, ele proferiu uma maldição sobre Jericó. Olha o que diz em 1 Reis 16:34. Aqui você vai ver que de fato essa cidade estava sobre maldição. 1 Reis 16:34. Está dando microfonia, eu estou sentindo. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Então lembra qual que era a maldição de Josué? Quem reedificar essa cidade está amaldiçoado. Olha aqui, edificou, aí o sujeito ali edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, ou seja, o filho mais novo. Segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Então presta atenção, irmãos. Qual é o primeiro sinal aqui de alguém que não tem frutificado em nada? Você já viu pessoas assim? Que nada frutifica na mão dele? E não estou falando de você aqui não, estou falando do seu contexto lá fora. A pessoa vai fazer algo, dá errado. Ela entra num negócio, o negócio quebra. Ela tem filho, algo acontece. Ela quer empreender, a empresa não vai para frente. Por quê, irmãos? Está debaixo do quê? De maldição, não adianta. Mas para nós, novamente, já falei, a maldição ela foi removida, diga aleluia. Então, se a maldição foi removida, a gente está muito além, muito à frente. Então, não tem porquê nós sermos estéreis ou infrutíferos. Por quê? Porque a maldição já foi removida. Então, nós já não estamos mais debaixo de maldição. Você sabe, aquele texto está em Coríntios, depois eu vou ler ele aqui, mas diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que no lugar dele a gente fosse o quê? Ele nos fizesse ricos. Fala para o seu irmão, você vai ser rico. Fala. Fala para o seu irmão, você vai ser rico. Tem até um rico no nosso meio aqui, né? Quem é que... Deixa para lá, né? Então, presta atenção, irmãos. Você não está debaixo da maldição, você está debaixo da bênção. Fala para o seu irmão, você está debaixo da bênção. Não tem mais maldição sobre você. E você sabe, na Bíblia, eu vou te mostrar um segredo aqui, irmãos, para você descobrir se você está debaixo da bênção ou não. Tem 3 coisas que na Bíblia mostravam que alguém era abençoado. Quando Deus vinha sobre ele e abençoava esse homem, essa mulher, 3 coisas tinham que existir na vida dessa pessoa. A primeira, fecundidade. Então presta atenção, um sinal da bênção de Deus é o que? Fecundidade, ou seja, frutificação. Tudo que você fizer, frutificar. Esse é o sinal da bênção de Deus. Outro sinal da bênção de Deus, prosperidade. Então Abraão, ele era fecundo, sim ou não? Abraão teve 2 filhos, né?
que a gente sabe. Aí depois teve mais. Mas, irmãos, ele se tornou pai do quê? Pai de multidões. Então, Abraão era fecundo. Abraão também era próspero. Então, outro sinal da bênção de Deus, prosperidade. Pergunta para o seu irmão, você tem prosperado, irmão? E não é de dinheiro que eu estou falando, não. Porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem saúde. Ou tem saúde e não tem dinheiro. Aí fica aquela balança. Você fala para o seu irmão, você tem que prosperar em tudo. Então fala comigo, fecundidade, prosperidade. E tem o terceiro sinal da bênção de Deus. É o quê? Honra. Fala para o seu irmão, honra. Honra é sinal de prosperidade. Então quando você tem uma vida honrosa, você vive, né? E pessoas também te honram. Isso é o que, irmãos? E honra, eu digo também do seu nome, né? Da sua credibilidade. Você sabe que tudo que você tem é o seu nome, é a sua credibilidade, né? Se você perde isso, você perdeu tudo. Porque se o Gabriel vira para mim e fala, Daniel, eu peço algo para ele, ele fala, eu vou fazer, Dani. Se ele tem honra, tem credibilidade, eu vou ficar como? Descansado. Por quê? Porque o Gabriel vai fazer. Mas se ele perde isso, ele fala que vai fazer, não faz, ele perdeu o quê? Perdeu a honra e perdeu a credibilidade. Então fala para o seu irmão, tudo que você tem é honra e credibilidade. Então esse aqui é o tripé de alguém abençoado. Fecundidade, frutos, prosperidade em tudo e honra. Então essa questão da maldição já foi resolvida. Mas presta atenção, quero aplicar isso também para as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque você está envolvido no meio de pessoas que estão debaixo de maldição, assim como Jericó. Ou seja, tudo que eles fazem, nada prospera, nada cresce. Até tem um nível de prosperidade, mas não é a prosperidade plena. Mas hoje você tem a mensagem, você tem a bênção. E você tem que fazer o que com essa bênção? Você não pode guardar para você, você tem que levar para outros também, em nome de Jesus. A segunda coisa a respeito de Jericó, que mostra, era o quê? Era que Jericó, a gente leu ali, né, acho que no primeiro versículo, que Jericó, ele era bem localizada, mas era uma cidade morta. Ou seja, geograficamente, Jericó era estratégica. Mas, quando você entrava na cidade, era uma cidade morta. Por quê? Porque não tinha frutificação. As águas eram más e o solo era estéril. E isso aponta para nós também. Por quê? Porque às vezes você está vivendo a sua vida, você está bem localizado. Fala para o seu irmão, você está bem localizado, irmão. Você está numa célula. Fala para ele, você está numa rede. Você tem um culto todo sábado, específico para você. Você tem um culto de domingo só para você. Então você está bem localizado. Você é uma cidade boa, fortificada, bonita. Mas não basta só isso. Por quê? Porque você pode ser tudo isso, mas ser morto por dentro. Infrutífero. Fala, misericórdia. A gente estava falando isso, ou eu falei, eu não lembro, né? Acho que foi no culto passado. Mas às vezes você vai conversar com os irmãos, irmão bonitinho, cheirosinho assim, ó. Aí vai falar, só sai porcaria, só sai morte. Então esse era Jericó, era uma cidade bem localizada, boa, murada. E você acha que os muros antigamente eram esses murinhos aqui, né? De uma camada. Era muro assim, irmãos, que para derrubar o negócio não tinha tanque de guerra, não tinha arma, não tinha nada. Então era impossível essas cidades serem atacadas, serem conquistadas. Então esse era um ponto também. Era bem localizado, mas estava morto. Era cheirosinho, bonitinho, limpinho, arrumadinho, mas morto. Fala para o seu irmão do lado, misericórdia. Fala para ele, você vai frutificar em tudo. Mas isso também tem a ver com o quê? Com aparência e realidade espiritual. Por quê? Porque Jericó era robusta, tinha aparência, mas não tinha realidade. Porque quando você entrava nela, a própria terra, ela não dava fruto. E isso aponta para nós também, irmãos. Às vezes, a gente vê o quê? Aparência. Aparência, mas não tem realidade. Então, uma célula, eu dei esse exemplo, né? Também, acho que foi para os irmãos lá da turma, de terça. Mas uma célula com 15 irmãos, mas os 15 irmãos não tem compromisso com nada. Não quer Jesus, não quer nada. Mas eles estão lá, 15 irmãos na célula. Eu te pergunto, essa é uma célula que tem realidade espiritual? Sim ou não? Não. Os irmãos não querem compromisso com nada. Só que aí às vezes você olha e fala, nossa, a célula tem 15, né? Aí você vê a foto, né?
Aí você fala, nossa, queria ser igual essa célula aqui, ó. O irmão tem 15 na célula dele. Só que vamos fazer o paralelo. Então essa aqui é a célula. Fugiu a palavra. Da aparência. Agora vamos para a célula da realidade espiritual. Se você tem 15 na célula, fique em paz, hein? Aleluia. Tem que ter 15 e tem que ter realidade espiritual. Então a célula da realidade espiritual, vamos supor que ela tem 15. Vamos supor que essa aqui só tem 4 membros. Mas os membros são pastora Luísa, pastor Wilson, pastor Naor, pastor Ricardo Landim, vou pôr o quinto, e o anfitrião, pastor Vitor. Aleluia. Eu te pergunto, essa célula aqui tem realidade espiritual ou não? Mas aparentemente não, por quê? Só tem 5 irmãos. Aquela tem 15, essa tem 5. Então é isso o que esse ponto aqui está dizendo. Jericó tinha aparência, mas quando você chegava, era morto o negócio. Então, a gente não liga muito para aparência. Deus não liga para aparência, irmãos. Né? E principalmente, às vezes a gente fica, né, pensando isso, né? Ah, preciso fazer algo, incapacitar, etc. Tal. Não, você precisa de realidade. Fala para o seu irmão, você precisa de realidade. Aí eu podia aqui fazer uma pregação só disso. Como que busca a realidade? Profundidade em Deus, raiz, ler, buscar, disciplina espiritual. Ser um crente, ler a Bíblia, ouvir palavra, meditar na palavra, orar em línguas. Então isso tudo gera o quê? Realidade espiritual. Então isso aqui também é uma causa da falta de fruto. Só aparência e nada de realidade. E a gente já falou isso aqui. Se você quer, acho que no jejum falou, se você quer frutificar, você precisa do quê? Intimidade. Então, intimidade é o que faz alguém frutificar, ser fecundo. Terceira coisa, a respeito de Jericó, que dá para a gente aplicar na nossa vida, é que Jericó era estéril por causa das fontes das águas. Então, por que ela era considerada uma cidade estéril? Porque as águas dela eram águas más. Tem até uma passagem, né? Os seminaristas aí de plantão, né? Mara e Elim. É Marielim ou é Refidim? Acho que é Marielim, né? Que o povo do deserto estava lá e eles chegaram no lugar onde as águas eram amargas. Cadê os seminaristas? Refidim? E aí aconteceu exatamente isso. Moisés, usado por Deus, ele pegou um pedaço de madeira, jogou sobre as águas e as águas se tornaram doces. E aqui aconteceu a mesma coisa, irmãos, mas ele usou outro elemento. Já já eu vou te falar isso. Mas as águas, quando fala de água na Bíblia, você sabe que tem vários, tudo na Bíblia tem significado, né? Por exemplo, o mar na Bíblia tem um significado. Qual o significado do mar? Toda vez que, na maioria das vezes que fala a respeito do mar, está falando de morte ou está falando a respeito do mundo. Então, por exemplo, o mar vermelho, né, teve que passar. Tem o mar morto também. Aí lá em Apocalipse você vai ver que fala que a besta que emerge do mar. Aí você fica achando que é uma besta, que é um bicho, um dragão, o Leviatã, né? O Leviatã, que vai sair do mar. Mas não, irmãos, está apontando para o quê? Para as nações, ou seja, vai se levantar um líder no meio das nações. Então você tem que entender a Bíblia. E quando fala de água, a água ela fala de pelo menos 2 coisas, né? Depende do contexto. Mas uma, ele fala de coração ou do Espírito Santo. E eu vou te mostrar essas 2 coisas. Porque quando está falando das águas serem más, quando a gente aplica isso para a nossa vida, a gente está falando disso, do nosso coração ou do fluir do Espírito. E eu vou te provar, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Diz assim, olha só, olha aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes, ou seja, as fontes. Onde está a sua fonte? Sua fonte de motivação, sua fonte de paixão, de entrega, está no seu coração, irmãos. Então, olha só, se o seu coração está com as fontes más, igual Jericó, vai ter frutificação? Não vai. Se o seu coração está azedo, seu coração está contaminado, por exemplo, você é um líder de célula, está contaminado com o seu discipulador, você acha que esse relacionamento vai frutificar? Você vai receber algo do seu discipulador? Não vai, por quê? Porque as águas, as fontes estão contaminadas. Então,
Foi exatamente isso que aconteceu com Jericó. As fontes dela estavam contaminadas. E hoje, se isso acontecer com nós, a frutificação ela para. Por isso que o autor aqui de Provérbios, ele está falando, ó, se você vai guardar uma coisa, você vai ser diligente em algo, guarda o seu coração. Fala para o seu irmão, guarda o coração. Nós temos o exemplo de Jacó e Esaú, irmãos. Os dois irmãos. Então presta atenção, Jacó, terrível, luta, complicado, enganador, usurpador, passava a perna em todo mundo. Eu desconfio que ele era brasileiro, né? Mas ele acabou nascendo lá em Israel, mas ele era brasileiro. O bicho malandro, né? Fala para o seu irmão, você não é Jacó mais não, né? Fala para ele, você é Israel de Deus. Jacó. Mas olha que paradoxo, Jacó era terrível, aprontava todas, mas o que Deus fez com ele? Abençoou. Então, como assim Deus abençoou o terrível? Mas por quê, irmãos? Porque Deus, Ele olha de um prisma diferente. Deus não olha a aparência, lembra? O que Deus falou de Davi? Eu não olho a aparência, eu olho outra coisa. Eu olho o coração. Achei um homem segundo o meu coração. Então Deus olhou para Jacó e viu o quê? Viu o coração dele. Não viu o que ele aprontava, ele viu o coração, o que ele ia se tornar. Deus viu isso. Mas e Esaú? Esaú era o contrário. Ele era um homem de caça, então provavelmente ele era o proeminente em casa. Ele era aquele que trazia o sustento, o homem, etc e tal. E a Bíblia não diz que ele aprontou nada. Mas o que ele fez? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Isso aponta para o quê? Ele desprezou Deus no coração dele. Porque a primogenitura, irmãos, era você ser abençoado por Deus. Quando você era o primogênito, você tinha esse direito, isso queria dizer que você ia ser o mais abençoado da casa. Você ia ser o próximo, era o pai, você ia ser o próximo, você ia herdar tudo. E o cara rejeitou, e rejeitando isso, ele rejeita quem? Ele rejeita o próprio Deus. E aí a gente vê o fim dele, né? Ele é amaldiçoado e sai errante por essa terra. Não morreu, mas viveu uma vida sem a bênção de Deus. Então, o coração, ele é muito importante. Nós estamos falando de fruto. Seu coração precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. Se as suas fontes não estiverem alinhadas, estiverem más, pergunta para o seu irmão, sua fonte está mal? Eu lembro uma vez, né? A gente estava no mover de oração, e os mover era à noite, Marcos Júnior. Nós ia para a casa do Luiz, o Lucão estava, não lembro se mais alguém estava. Aí eu lembro, a gente ficava horas assim, né? Ficava cada um, as mulheres num canto, os homens no outro, e rachando de orar. Aí tinha um irmão, que ele estava lá, né, com a gente estava orando. Aí eu lembro que Deus me deu uma palavra de conhecimento para ele. Caiu do céu? Foi feito. É igual a vez eu chutando lixo lá na igreja. A igreja era pequena, um salão. Aí o cara vai e me chuta o lixo vai na frente do pastor assim pregando. Igreja pequena é uma bênção, né? Aleluia. Inclusive, se você for para São Mateus, você vai voltar para cadeira. Mas presta atenção. O que eu estava falando? Aí tinha um irmão, aí eu recebi uma palavra de conhecimento para ele. Irmãos, aí foi uma palavra de conhecimento assim dura, que eu fiquei me remoendo e suando frio para liberar. E aí é engraçado que eu já estava sentindo aquela palavra de conhecimento, aí o Luiz olhou para mim, na hora que o irmão foi no meio, ele falou, você vai orar. Aí eu falei, ixi. Aí eu tive que liberar. Aí eu lembro que a palavra era mais ou menos assim: existe uma raiz de amargura no seu coração. Estava, né? E Deus... Aí eu comecei a liberar, tal, você precisa resolver, porque senão as coisas não vão fluir e tal. Aí eu fui sendo usado por Deus lá. E eu olhava para a cara do irmão, ele estava assim, ó. E eu falei, eu vou liberar aqui, se não for de Deus, aleluia, amém. Aí eu orei por ele, etc. Aí depois ele veio me procurar e falou, mano, aquela palavra assim foi certeira, mano. Eu estava azedo com os líderes, com o Luiz, com todo mundo, e não sei o quê, e graças a Deus, aí.
que você liberou. Aí eu até falei, meu Deus do céu, porque eu estava aqui já, que é uma palavra dura, irmão. Mas isso acontece direto com nós. Seu coração, ele pode simplesmente azedar. Fala para o seu irmão, você é amado de Deus. Então, ó, tudo procede do seu coração. Se o seu coração está contaminado, tudo que você gerar vai ser contaminado. Olha que coisa. Se o seu coração está contaminado, não é que você deixa de gerar. Você vai continuar gerando e frutificando, mas isso vai ser contaminado também. Então, por exemplo, uma rebelião, uma rebeldia, alguém que é rebelde, o que ele vai gerar? Pessoas rebeldes, pessoas em rebelião. Misericórdia. Então, as fontes apontam para isso, coração. Então, se o seu coração não está alinhado, a frutificação, ela vai ser comprometida. Segunda coisa, que as fontes representam, é o fluir do Espírito Santo. João 7,36. Eu só quero aqui, com esse ponto, te lembrar do seu pastor da cidade, pastor Wilson. O que ele fala na live? Flua, flua, em nome do Senhor Jesus. Não é assim que ele fala? Vamos orar para o fluir do Espírito. Flua. Que significa de fato que ele diz. Não, não é essa referência não. Eu anotei errado. É onde o Senhor Jesus, alguém acha aí para mim? Jesus mesmo declara, né? Se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Alguém acha aí? Mas a gente precisa guardar nossas fontes, irmãos. 38, João 7,38. Olha lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso aqui, irmãos? Espírito Santo fluindo. E lembra, do seu interior. Então isso aqui está provando que quando fala de água, de fonte, está falando de algo dentro de você. E por conta de Jericó, olha só as analogias, a Bíblia é perfeita, né? Mas Jericó tinha as águas, mas não frutificavam. Então, quando você trava também o fluir do Espírito na sua vida, o que acontece? Para a frutificação. Irmãos, esse aqui é o ponto da célula. Sim ou não, Lucas? Quando não tem fluir do Espírito Santo, o que acontece? A célula para de frutificar. Aí vira clube do bolinha, da Luluzinha. Aí fica aquele ambiente ruim. Aí não tem visitante, não tem nada, nem o líder está motivado. Mas por quê? Porque falta um ingrediente: Espírito Santo de Deus. Eu falo isso porque os irmãos, né, os discipuladores acompanham a célula. E eles me falam, mano, aconteceu algo lá naquela célula, diferente. Aí o que é? O líder estava cheio do Espírito Santo. Aí é só isso, aleluia. Aí quando o líder está cheio, o que acontece? Transborda, as águas começam a fluir e os irmãos começam a beber de uma água boa, né? Então fala para o seu irmão, você tem que fluir, irmão. Porque outros vão beber da água que flui da sua vida. Eu estou aplicando para a igreja, mas eu podia aplicar para o seu trabalho aqui. As suas fontes podem ser más lá no seu trabalho também. Você pode chegar lá e só jorrar água contaminada, água de esgoto, água contaminada. As pessoas chegam perto de você e saem, nossa, Deus me livre. Onde que foi que a gente... Foi o pastor, né, que pregou sobre a pessoa tóxica, né? Fala pro seu irmão, você não é tóxico não, né? Relacionamento tóxico não, né? É o irmão Chernobyl. Ele chega, Deus me livre. Então, irmãos, não tem como, se você quer frutificar, isso eu falo em tudo, tem que ter o fluir do Espírito Santo na sua vida. No seu trabalho, eu te falo, irmão, para você aguentar o seu trabalho, você tem que fluir no Espírito Santo. Eu falo porque às vezes é o tal bloqueio criativo.
Você senta na frente da tela do PC, você trava. Principalmente quem mexe com trabalho com parte técnica criativa, né? Às vezes eu paro lá assim, e eu já sei o que tem que fazer, já tenho o briefing, eu já faço há 4 anos, mas o negócio trava. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que clamar, eu falo, Espírito Santo, vai me dando, aí você vai mexendo o mouse assim, vai pondo os elementos, aí daqui a pouco o negócio flui, né? Mas é assim, irmãos, lembra, inclua o Espírito Santo, inclua o Senhor Jesus no seu dia a dia. Então, se você quer frutificar, flua. Fala para o seu irmão, põe a mão assim para ele, assim, fala, flua, flua, um Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vi ele pregando lá na conferência, no vídeo, falei, meu Deus, pastor Wilson E ele estava pregando para a mulher, e o homem estava, e eu lá assim, aleluia, yeah! Homem de verdade. Os irmãos viram, no Videira News passou, o homem pregando lá, parecendo um leão, falei, meu Deus do céu. Mas aleluia, então irmãos, Jericó, lembra, uma analogia eu estou fazendo aqui, as fontes. Então, a fonte de água na sua vida, representa isso, se tiver mal, se tiver contaminado, não vai ter fruto, coração e o fluir do Espírito. Outra coisa, e indo já para os finalmente, né? Como que eu curo, como curar a minha fonte? Como que eu curo essa falta de fruto em alguma área da minha vida? Está escrito aqui, a gente leu. Então, para curar a esterilidade da cidade, o que Eliseu fez? Eliseu pegou sal, guiado por Deus, foi no manancial. O que é o manancial? É a nascente, né? É da onde as águas nascem. Ele foi lá e jogou sal. Fala para o seu irmão, sal. E a nossa esterilidade, ela é curada da mesma forma, quando você joga sal. Fala para o seu irmão, joga sal. E é engraçado, irmãos, que eu fui pesquisar na Bíblia, né? Eu falei, não, isso aqui tem que ter alguma comprovação científica, não é possível, né? A mente natural, né? Mas Deus é perfeito, né? Se não tivesse comprovação científica, tá tudo bem, porque é pela fé. Mas aí eu fui pesquisar, eu falei, tem alguma comprovação científica de que você jogar sal na água gera alguma... E aí eu fui ver, esse processo é um processo que existe hoje. Eu até anotei aqui, porque é difícil falar o nome, mas é o processo de dessalinização. Fala para o seu irmão, dessalinização. Fala para ele, isso aí é uma oxítona, uma proparoxítona. Estou brincando, isso aí não precisa. Então, esse é o processo que existe hoje. Mas você acha que Eliseu, ele sabia na época que isso era um processo científico? Não, ele foi guiado por Deus. Foi guiado por Deus e ele jogou sal nas águas, é óbvio que é algo profético. E aí aquela água se tornou uma água agora potável, uma água boa para a cidade. E a cidade se tornou uma cidade saudável, que frutifica. Vocês sabem, né? Se uma cidade, por exemplo, o deserto é deserto por quê? Porque não tem água. Em alguns lugares tem água. Aí é o famoso o quê? Fugiu o nome. Oásis. Então, no deserto, no geral, não tem água. Mas aonde tem, se torna o quê? Um oásis, porque aí as árvores começam a crescer, acha espaço, etc. Mas é um lugar morto, irmãos. Por quê? Porque não tem água. Não tem esse fluir. Ou então, por exemplo, é o Mar Morto, né? Em Israel, Jerusalém, que... Isso tem até em alguns parques, né? Também. Que o Mar Morto, por que ele é Mar Morto? Porque o nível de sal dele é muito grande, né? E aí ele acaba se tornando morto. Tem alguns lugares, alguns parques aquáticos que você vai que eles simulam essa água, né? Essa água é horrível, você sai todo queimado, se coçando. E essa água você não consegue afundar, você não consegue boiar, você só fica boiando, né? Mas presta atenção, irmãos. Quando ou a água ela é contaminada, ou a água ela é escassa, não tem vida, não tem frutificação. Então, qual é o processo, Daniel, para mim frutificar em tudo? Fala para o seu irmão, joga sal. Fala para ele assim, faz assim. Fala para ele, você é um saleiro espiritual.
E vamos ver o que o sal aponta para ir para os finalmente. Primeiro, o sal é a nossa vida, irmãos. Você é um saleiro espiritual. Os homens sal grosso. As mulheres sal fino. Cisne. Tem alguns homens aqui que é sal. Sal temperado. Ah, toma. Sal rosa do Himalaia. Eita. Tô brincando, não tem nenhum homem aqui assim não. Não, eu vejo o cara, vamos fazer churrasco, vou levar um sal temperado. Ah, brincadeira, né, mano? É sal grosso. Com luva, vou pôr luva. Deixa. Na nossa próxima reunião dos homens, nós falamos de sal, fala de luva. Tá guardado, tá? Ai, meu Deus. Respira. Então, irmãos, o sal aponta para a nossa vida. Você foi chamado, o que Jesus falou? Vós sois o sal da terra e era célula, luz do mundo, né? Sal da terra tem alguma célula? Aí, ó. Próximo, hein? Salt of earth. Aleluia. Um branch. Então, sal é a sua vida, irmãos. Jesus mesmo disse isso. Então, a sua vida, a sua conduta, o modo como você anda, tem o poder de fazer o quê? O que o sal faz? Ele salga. Então, quando você vive a sua vida entendendo isso, você é um salgador, aleluia. Onde você passa, você vai salgar. Você vai fazer a diferença. Só que tem que tomar cuidado com o problema. O quê? O sal, ele pode se tornar insípido. O que é insípido? Ele perde o sabor, ele não salga mais. E um sal que não salga mais, ele serve para quê? Você jogar fora. Joga fora, que não serve para nada. Então, o sal aponta para isso. Olha o que o sal faz. Ele dá sabor à comida. O sal mata os germes. O que são os germes, irmãos? Espíritos malignos. Você tem o poder de fazer o quê? Espantar esses germes. Às vezes as pessoas lá no seu redor estão cheias de germes. Você é o sal para salgar essas pessoas. O sal preserva a comida. Você, de alguma forma, quando é sal, você está preservando as pessoas também ao seu lado. Você sabe que o mundo, ele só não vira de ponta cabeça e explode e vira um caos total, sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Porque você está aqui. Você, de alguma forma, você atrapalha, né? O Lucas falou aqui, você atrapalha, mas você segura as hostes espirituais. Porque cada crente sendo ministro, nós espalhados nesse mundo. Então presta atenção, você foi chamado para preservar. Fala para o seu irmão, você está preservando? Ou você está destruindo? Outra coisa, esse é o ponto principal do sal. O sal, ele desperta sede. Vai numa churrascaria ou come um churrasquinho para você ver. Mas churrasquinho feito direito, né? Você vai sair de lá como? Água. Hoje teve um noivado aí do Gui e da Anaeli, né? Comi 2 pratadas reservadas de feijoada. E feijoada, por natureza, já é mais pesado e salgado, né? Torresminha, etc. Tal. Eu fiquei com sede, estou com sede até agora, a boca salivando aqui. Por quê? Porque precisa beber água. Então presta atenção, irmãos. Esse é o maior aspecto aqui, o mais importante. Porque quando você é o sal, e lembra, a sua vida é o sal, você salga, você tem que gerar sede nas pessoas. Quando você fala, tem que gerar fala, nossa, o que está falando?
Ele fala a mesma coisa que todo mundo, mas quando ele fala tem algo diferente. Nossa, quando ele abre a boca, aqui na empresa, nossa, na escola, quando ele vai apresentar alguma coisa, ou naquele tal de núcleo, cadê os irmãos do núcleo aí? Nossa, eu vou lá, eu sinto a vontade de voltar. Às vezes a pessoa não vai nem explicar, mas vai despertar algo no coração dela. Você vai despertar algo na vida das pessoas. Mas você precisa ser um sal que salga. Pergunta para o seu irmão, você está gerando o que nas pessoas? Você está despertando o que na vida das pessoas? Ódio? Rancor? Como que é o nome? Aversão a crente? Fala, isso aqui é o pior testemunho, né, irmãos? Quando alguém olha assim para alguém e fala, se for crente, ser isso aí, eu nunca quero ser, eu nunca vou pisar na igreja, eu nunca vou isso e aquilo. Por quê? Porque está fazendo a coisa errada. Mateus 5,13. Então, se as águas estão más, joga sal. Vós sois o sal da terra. Fala para o seu irmão, você é sal. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, não salgar mais, como vai restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Fala, misericórdia. Ainda vai ser pisado pelos homens. Mas presta atenção, a respeito do sal ainda na Bíblia, você pode ser o sal que salga, ou você pode ser estátua de sal. Fala para o seu irmão. Fala nada não, deixa eu continuar aqui. Mulher de Ló. Ló e a sua família já não era sal que salgava. Por quê? Estava no meio de Sodoma e Gomorra, vivendo a mesma vida que eles, mas mesmo assim Deus fala que eles eram justos. Era crente, mas estava envolvido com outras coisas. E é engraçado que Deus ainda age com graça, né? Manda sair, vou destruir a cidade. Estão saindo. O que acontece? Deus fala, não olha para trás, não olha para trás, ou seja, esquece essa vida que não é a vida que eu tenho para você, ficou para o passado, já era, acabou, não olha. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou, virou o quê? Ou seja, perdeu, irmãos, perdeu tudo que tinha. Então, a mulher de Ló virou estátua de sal. Uma estátua não consegue frutificar. Você já viu estátua frutificando? Ser estátua é ser alguém que ninguém percebe a sua existência. Eu já falei do crente 007. Agora eu vou falar do crente estátua. Você chega no seu emprego, estátua, aí você vira o profissional. Aí você sai do emprego, estátua, aí na célula, crente. Aí no trabalho, estátua. Aí ninguém percebe nada na sua vida. Estátua não consegue fazer nada, por quê? Imóvel. Perdeu, irmãos, todas as características. Então, ó, ser sal é quando as pessoas querem saber por que você é diferente. Querem provar o que você provou. Então, às vezes, nem sabe explicar, mas fala, nossa, tem algo diferente no Guilherme. Quando ele fala, sei lá, tem algo diferente. Tem algo diferente nessa célula aqui. Quando eu venho, eu já fui em várias outras igrejas, já fui em vários outros lugares, mas tem algo diferente aqui. Por quê? O sal está gerando sabor. Diga aleluia. Os irmãos, louvor. Venha, salgando. Cuidado, não, vem normal mesmo que... Vai o quê, né? Raí, por favor. Por fim, irmãos, então, águas amargas, joga sal. O sal é a sua vida, seu testemunho, modo como você vive. Se você estiver salgando, é inevitável, você vai frutificar. Vai frutificar. No seu trabalho, vai frutificar. Na sua célula, vai frutificar. Na sua escola, faculdade, você vai frutificar. Mas você precisa ser sal. Não estátua. Fala para o seu irmão, sal, estátua não. Outra coisa, o sal simboliza também aliança. Principalmente a aliança do Senhor. Mas sal, vamos ler aqui, ó, Levíticos 2,13. Você vai ver na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tinham várias ofertas. Oferta de manjares, oferta de oblação, oferta disso, oferta de sacrifício, oferta de não sei o quê. Essa aqui é uma oferta de manjares. E nessa oferta de manjares, tinha que ser colocado um ingrediente. Toda oferta dos teus manjares temperarás com... Fala para o seu irmão, tempera com sal.
Fala para ele, tá com falta de fruto? Tempera com sal. A tua oferta, tempera com sal a tua oferta de manjares. Não deixarás faltar o sal. Sal da aliança, do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o... Meu Deus, então aqui era muito importante, não podia esquecer o negócio. Por quê? Porque era isso que fazia a diferença. A gente já pregou aqui sobre foi no domingo, né? Sobre a farinha na panela, né? Agora eu estou pregando sobre o sal. Já você faz um ingrediente, você vai multiplicar 3 vezes no ano. Aleluia. Faz uma receita espiritual com a farinha, com o sal e o peixe. Aleluia. Vamos pregar sobre o peixe. Eu tenho uma lá sobre pescadores de homens. Aleluia. Então olha, tudo envolvia sal. Olha quantas vezes fala sal aqui. 1, 2, 3, 3, né? 4 vezes está falando sal, não esquece do sal. Sal é a aliança. Por quê? Porque era o ingrediente principal. Então, mas o que eu quero colocar de ênfase aqui é que isso é um sinal da aliança do Senhor, né? Então o símbolo entre homens, você sabia que antigamente, né? Você pode jogar no Google isso aí depois. Por exemplo, eu e o Gabriel vamos selar uma aliança entre nós. Um dos modos da gente selar é o sangue, né? Corta o sangue, etc. Mas uma das formas de selar a aliança também era através do sal. A gente pegava um punhado de sal e comia. Eu comia um punhado, o Gabriel outro, e isso estava selando a nossa aliança, né? Você vê como o sal é importante, né? Tem uns símbolos importantes. Não vai ficar com hipertensão agora e falar, o Daniel pregou sal, aleluia. É sal espiritual, irmão. Então como que eu resolvo a falta de fruto da minha vida? Eu taco o sal, mas o sal é o quê? O sal é a minha vida, mas o sal também é eu lembrar do quê? Da aliança que eu tenho, da aliança na qual eu estou inserido. Sabe, é ruim a gente falar que a gente tem aliança com Deus, porque você não tem aliança com Deus nenhuma, porque se tivesse já estava quebrado. Então a aliança é entre Jesus e Deus, mas Jesus te incluiu na aliança. Então quando a gente fala de jogar sal, de você ser sal, é você lembrar dessa aliança. Eu vou frutificar, eu vou crescer em tudo. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Jesus e eu participo dela. Você acha que Jesus tem falta de algum fruto? Falta de alguma coisa? Você acha que o céu está em crise? Pergunta para o seu irmão, você acha que o céu está em crise? Você acha que no céu tem recessão? Tem inflação? A Bíblia diz que as ruas do céu vão ser ruas de ouro, né? Tem alguns que vão querer morar né? Deixa pra lá. E quando nós lembramos da aliança, qual é a aliança? Qual é a promessa da aliança para nós, irmãos? Uma vida próspera em tudo, abundante em tudo. Olha o que diz em Gênesis 12. A gente leu já, né? Gênesis 12, vê aí se é essa referência mesmo. 1 ao 3. Isso mesmo. É a aliança que Deus fez com quem? Com Abraão. E você hoje é filho de quem na fé? De Abraão. Então a mesma bênção que estava sobre Abraão, está sobre você. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Fala para o seu irmão, você vai ser fecundo. Aí aqui continua, e te abençoarei. Fala para o seu irmão, você é abençoado. E te engrandecerei teu nome. Fala para ele, você vai ser honrado. Aí aqui ele termina, se tu uma bênção. Fala para o seu irmão, se tu uma bênção. Fala para outro, se tu uma bênção.